Agora nós iremos realizar a correção da nossa atividade da aula de ontem de matemática. Ontem nós vimos os números pares e os números ímpares. E na questão número 1, depois de toda a explicação que nós vimos aí de como agrupar os números para descobrir se eles são pares ou ímpares, nós temos aí as questões aí da A a D, que fazem parte ainda da questão número 1. E aí ele nos dá alguns números e pedia para você representá-los através de desenho e dizer se esses números são pares ou ímpares. Aí nós vemos, né, os números 7 na letra A e a representação dele aí por estrelas. É obrigado você ter feito o desenho de estrelas para representar o número 7? Não, você pode ter feito aí qualquer desenho de sua preferência que está correto, desde que você tenha feito o agrupamento do número 7 da maneira correta. Olha aí, o número 7 foi feito 3 grupos de 2 e sobrou 1. Então, isso daí nos diz que o número 7 é um número ímpar, né? Assim como nós vimos na explicação da aula de ontem, para descobrirmos se um número é par ou ímpar, basta agrupá-lo em grupos de 2 e se sobrar um número, né, fora deste grupinho de 2, este número é automaticamente considerado ímpar, né? E da mesma maneira, o par, só que após formar os grupos de 2, os números que forem par não vai ter nenhum resto, né? Não vai sobrar nenhum elemento de fora do grupinho, ok? Então aí nós vimos que na letra A, o número 7 é um número ímpar. Na letra B, nós temos o número 8. Olha aí, o número 8 representado por bolinhas. E foi agrupado em grupos de 2, né? Foi feito um círculozinho aí nos grupos de 2 e não sobrou nenhuma bolinha fora, não sobrou nenhum elemento, o que nos diz que o número 8 é um número par. Na letra C, temos o número 9, representado por triângulos. Olha aí que interessante, depois de agrupar uma quantidade aí do número 9, sobrou um como resto, né? Sobrou um elemento. Então, o número 9 é ímpar. O último número, o 10, também foi feita a mesma forma, né? Agora representado o 10 em quadrados, e após agrupar, não sobrou nenhum elemento, que nos diz que o número par é um número, o número 10 é um número par, na verdade. Então, aí vocês olhem a questão número 1, né? Se vocês fizeram o agrupamento correto dos números, se não, faça a correção, observe aí como a gente faz da maneira correta esse agrupamento, ok? Agora, na questão número 2, a sequência dos números naturais, né, que podem ser números pares e números ímpares. Na letra A, vocês iriam observar essa sequência numérica aí do número 0 até o número 21 e pintar somente os números pares, né, pois dentre esses aí tem números pares e ímpares. E aí ele queria que você pintasse apenas os números pares. Então aí, como números pares, nós temos o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20, né? São apenas esses os números pares. Então, vocês irão observar aí no livro de vocês se vocês pintaram da maneira correta. A letra B, qual é o algarismo das unidades dos números pares? Então, aí nós temos que identificar até onde vai os algarismos das unidades, ó, bem aqui na reta, ó, até o número 9, né? A partir daí já é a casa da dezena. Ele quer saber os algarismos das unidades pares, então aí nós vamos observar somente do 9, do 0 ao 9. E aí ele dá os números, né? 0, 2, 4, 6 ou 8, né? Todos esses números aí são pares. E a letra C, ele pergunta os algarismos das unidades dos números ímpares. E agora, os que não são pares, né? Sobrou aí os ímpares também até o número 9, que são esses aqui, ó. O 1, o 3, o 5, o 7 ou o 9, né? Todos esses aí são os ímpares aí nesta reta, né? Apenas da casa das unidades, né? Na casa da dezena nós temos outros, mas aí ele queria saber apenas os das casas da unidade. Na letra D, ele quer saber se o número 138 é um número par ou um número ímpar. E aí nós já vimos que o 138 é um número par.
E qual a maneira fácil da gente fazer essa descoberta, né? Não só do 138, mas também para outros números. Bom, eu posso pegar o número 138 ou qualquer outro número que eu queira saber, se ele é par ou ímpar, e dividi-lo por 2, né? Se eu tiver duas parcelas iguais, significa que ele é par, né? Se eu tiver duas parcelas sem nenhum resto, na verdade. Agora, se der um resultado quebrado pela vírgula, então isso indica que ele é um número ímpar. Por quê? Porque eu dividi-o por 2, né? E ainda sobrou um restinho. Então, isso já me dá um indicativo que ele é ímpar, ok? Então, este método aí vocês podem utilizar na calculadora também para descobrir outros números, né? Que sejam pares ou ímpares. Na letra E, ele pergunta qual é o número ímpar entre o 375 e o 379. E aí nós vemos que só tem um número ímpar, que é o 377. Por quê? Entre esses números, eu tenho mais números, não é na sequência. Tenho o 376 e também o 368. Só que esses dois números são números pares, né? E aí ele quer saber somente o número ímpar, que é o 377, tá certo? Agora vamos para a página 24 Agora vamos para a página 24. Na questão número 3, ele pede para a gente escrever o número correspondente a cada item, né? E dizer se ele é par ou ímpar. Então, agora vamos fazer a correção dessas alternativas aí, conferindo caso por caso nas alternativas. Na letra A, ele pede o número de alunos da nossa turma. Bem, nós vimos que a nossa turma tem 35 alunos. E este número é um número ímpar. Na letra B, ele pede o número de letras do nosso alfabeto. Bom, o nosso alfabeto tem 26 letras e 26 é um número par. Na letra C, ele pede o número do mês em que estamos. Nós estamos no mês de março e março no calendário é representado pelo mês 3. E o mês 3, o número 3, desculpa, é um número ímpar também, né? Na letra D, número do dia do seu aniversário. Bom, essa resposta é pessoal, porque cada um faz aniversário em uma data diferente. Então, o número e, consequentemente, se ele é par ou se é ímpar, também vai ser diferente. A letra E, número de dias de um ano bissexto. Bom, primeiro a gente tem que prestar atenção em uma coisa. Um ano normal, ele tem 365 dias, mas no ano bissexto ele tem um dia a mais. Então, o ano bissexto tem 366 dias. E o número 366 é um número par, tá certo? Agora vamos continuando aí na questão número 4. Responda, o número de dias do mês de fevereiro é par ou é ímpar? Agora, bastante atenção. Lembra que eu falei na explicação da atividade que a resposta da questão número 4 tinha uma pegadinha? Por quê? Aí o mês de fevereiro está relacionado exatamente com o ano bissexto que nós falamos aí na questão anterior. Por quê? De 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais, né? Comumente, o mês de fevereiro ele tem apenas 28 dias. E quando é um ano bissexto, o mês de fevereiro possui 29 dias, né? Um dia a mais. Então, aí, dependendo, né, nos anos bissextos, é o número ímpar, porque é 29, o mês de fevereiro, né, como nós falamos, tem um dia a mais. E nos anos normais, é um número par, por quê? Tem 28 dias. Então, aí na questão número 4, a gente vê, né, que nós vamos responder duas vezes, porque ele é tanto par quanto ímpar, né? Se for no ano bissexto, ele é ímpar, e se for no ano normal, ele é par. Agora, vamos aí para a questão número 5. Escreva o resultado de cada expressão e se ele é um número par ou um número ímpar. Aí no primeiro quadrinho nós temos 64 mais 3. O resultado é 67 e 67 é um número ímpar. A próxima continha é de multiplicação, 4 vezes 200, que é igual a 800. E 800 é um número par. A próxima continha é de subtração, né? Ou seja, de menos. 545 menos 3, que é igual a 542. E 542 é um número par
também. A próxima e última continha de multiplicação, 3 vezes 5 é igual a 15, e 15 é um número ímpar. A questão número 6 é ditado de números, e aí nós temos as alternativas, as questõezinhas aí, correspondendo aos números que eu ditei para vocês, né? Que foram o 39, o 20, o 215, o 880, o 500, o 478 e o 60. Então, vocês escreveram aí no espaço, né, no livro de vocês, esses números que eu ditei. E agora nós vamos responder aí as questões da letra C até a letra F. Na letra C, ele perguntava qual dos números ditados tem o 2 como algarismo das dezenas. E aí, nós vemos que este número, né, é o número 20. Por quê? O 2 está exatamente na casa da dezena, porque o número 20, ele possui duas dezenas. E não temos aí, né, mais nenhum número com 2 na casa das dezenas. Porque o outro algarismo aí que possui o número 2 é o 215, mas o 2 aí neste caso está na casa da centena, né? 215, então não é a resposta correta. A resposta correta é o 20. A letra D. Qual deles tem o 5 como algarismo das centenas? E aí nós vemos logo de cara, né, que o número correto, né, que está aí com o 5 na casa da centena, é o 500. Também não é o 215. O 215 ele também possui o algarismo 5, mas na casa da unidade, né, na última casa. Então a resposta aí da letra D é 500. Na letra E, né, quais deles tem o 8 como algarismo das unidades? E aí vocês veem, né, que nós temos dois números compostos aí pelos números 8, que é o primeiro, o 880, e o 478. Mas na questão aí, na letra E, ele pedia para a gente o 8 na casa das unidades. E o único algarismo que está aí correspondente ao que ele pede é o 478. Não é que o 8 está na casa da unidade. Por quê? O 880, ele tem dois algarismos 8, mas um está na casa da centena e o outro na casa da unidade. Agora, a última questão, a letra F, né? Ele pergunta quais deles são ímpares. Então, aí dos números que eu ditei, só há dois números ímpares, que é o 39 e o 215. Então, aí vocês irão agora realizar a correção do livro de vocês para nós partirmos para a atividade da nossa aula de hoje.